A Itália na corda bamba. O anúncio da saída do premier italiano não acalmou o mercado financeiro. Hoje, as bolsas despencaram por causa dos juros dos títulos italianos que atingiram níveis recordes. Os juros dos títulos italianos chegaram à marca dos 7% ao ano, o mesmo índice que forçou a Irlanda, Portugal e Grécia a recorrerem a pacotes de ajuda internacionais. O motivo é a desconfiança dos investidores que não acreditam na capacidade da Itália em honrar suas dívidas. Com isso, o medo da terceira maior economia da zona do euro entrar em crise provocou um efeito negativo nas bolsas de valores da Europa. Milão teve o pior desempenho, queda de quase 4%. Este analista destacou que o país aguenta até 8% de juros, mas alertou: é preciso agir rápido. Se a Itália pedir socorro, a situação deve se complicar. Os países da comunidade não possuem dinheiro suficiente para cobrir a dívida italiana e manter a ajuda à Grécia. Hoje, em Atenas, o premier Jorge Papandreou fez um discurso de despedida. Disse que o país iria fazer de tudo para permanecer na zona do euro, mas não anunciou um substituto. 3 dias depois do anúncio de renúncia, os líderes de oposição e do governo não chegaram a um consenso sobre um nome. A expectativa é que isso aconteça ainda hoje. Senis, é completamente diferente do que a gente acompanhou da Grécia, ao caso da Itália. Só para comparar, aí você me corrige, a economia italiana é do tamanho da brasileira, quer dizer, é uma economia grande, importante, não é isso? Eu acho que são casos bem diferentes. Eu acho que do ponto de vista de porte, claramente, do ponto de vista estrutural, a Itália é um país razoavelmente industrializado. Você tem uma diferença interna muito grande entre o norte e o sul, mas na média é um país industrializado. Ele tem um Estado que ele funciona razoavelmente bem em termos de políticas públicas, políticas sociais. Ele tem uma infraestrutura bastante razoável, tem um sistema educacional bastante razoável. É muito diferente do caso da Grécia, que a infraestrutura é muito ruim, a estrutura produtiva do país é inexistente, você não consegue identificar área de competitividade com competitividade internacional na Grécia. Agora, isso também leva a soluções muito diferentes, ou seja, na Grécia, dada essa situação, você pressionar por um pacote de ajuste fiscal mais rígido tende a gerar muito pouco resultado, porque você está tirando, você está ali, o que se chama cortar literalmente na carne, né? Você está um país já com baixo crescimento, baixa produtividade, baixo nível educacional, baixo nível estrutural e ainda você propõe mais corte, dar mais um tiro num paciente que já está muito ruim. No caso da Itália, existe margem para um ajuste, vamos dizer, mais clássico, quando você comparar com a Grécia, numa situação muito mais favorável, ou seja, a Itália tem condições de reagir à situação. Mesmo essa questão do nível dos títulos, dos juros da Itália, ele está batendo no teto, não quer dizer que ele estourou, ele está caminhando para um teto. Existe uma margem para manobra muito mais expressiva. Agora, e a capacidade de reação da Itália é completamente diferente da capacidade de reação dele. Agora, quando a matéria diz ali que do pedido de ajuda, se vier, a consequência é maior, que consequência é essa tão importante, tão forte? A questão aí, eu acho que é o fôlego, vamos dizer, do sistema europeu se reequilibrar. Na verdade, eu acho que tem um problema da capacidade das instituições públicas, do Banco Central Europeu, do Fundo de Estabilização Europeu, de reagir, ademais do próprio FMI e outras instituições, mas ele tem um efeito com relação ao mercado que eu diria que é mais incontrolável e mais grave, ou seja, o efeito especulativo que você pode ter contra um país e contra uma moeda que está na situação, que torna o caso mais grave, mais imprevisível. E nesse sentido ele pode contaminar outros países, outros bancos e aí assim se alastrar. Puxa vida, quer dizer, se a Itália assina lá o atestado de que realmente quebrou, vai ser um... Pois é, mas aí está um negócio. A dívida da Itália é de 120% do PIB, ou seja, é uma dívida alta, mas quando você comparar com outros países europeus, que estão nos 80%, 90%, ele não é desesperadamente alto. Agora, o problema é o perfil dessa dívida. Ela está acumulando, no curto prazo, muito vencimento. Né? E isso está gerando um custo de rolagem dessa dívida complicado. O Carlos pergunta aqui, o FMI também atua na Europa? Sim, né? Sim, atua. O problema é que o FMI tem um tamanho que para as grandes economias ele é muito pequeno. Ele sempre serviu para as pequenas economias periféricas. Ele deixou de ser, vamos dizer, viável para ser um instrumento, vamos dizer, efetivo de tirar um país da crise quando o país tem um porte um pouco maior. Quem que pode ajudar a Itália? Tem que ser uma combinação de instituições com
acordos internos na própria Itália. Entendi. É difícil ter um salvador. Isso vai ser como já foi falado, a Itália tem muito mais a ver com uma solução política do que uma solução econômica. A econômica é viável, agora depende de uma certa conjuntura política. Uhum. Foram divulgados hoje os resultados do exame do Conselho Regional de Medicina, que avalia o desempenho de alunos que estão no último ano da faculdade. Metade foi reprovada. Este ano, 13.500 estudantes saem das faculdades de todo o país formados em medicina. Ter o diploma em mãos significa estar preparado para exercer a profissão? Para o Conselho Regional de Medicina de São Paulo, não. O CREMESP divulgou informações de um exame realizado no mês passado com estudantes do último ano. A prova é opcional, faz quem quer. 418 alunos participaram. Quase a metade foi reprovada. Quando você tem um resultado insatisfatório e um nível de exigência muito pequeno, ou mínimo que a gente chama, é muito preocupante. A consequência, Miriam conhece na prática. A filha de 2 anos foi levada para o hospital com febre alta. A médica disse para a mãe ficar tranquila, pois se tratava apenas de uma reação alérgica a uma picada de mosquito. Gabriele continuava apresentando sintomas e Miriam retornou ao hospital para ouvir a opinião de uma outra médica. E essa médica viu os exames e falou que ela estava com uma infecção de urina gravíssima. E não sabe como a outra médica não viu isso no início. Minha filha poderia até ter morrido. Um projeto de lei em tramitação na Câmara dos Deputados pretende tornar obrigatória a realização de uma prova ao final do curso de medicina, a exemplo do que já é feito pela OAB com os advogados. Se reprovado, o médico recém-formado não poderá exercer a profissão. O projeto, de autoria do deputado e também médico Ribamar Alves, do PSB do Maranhão, divide opiniões. O Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo defende. Há que haver uma avaliação externa desse aluno recém-formado e, consequentemente, uma avaliação da faculdade em que ele está se formando. E, a partir disso, as autoridades públicas educacionais tomarem medidas para solucionar essa questão da formação, inclusive com o fechamento de escolas que não têm condição de ensinar o aluno a ser um bom médico. Já o Sindicato dos Médicos de São Paulo é contra a obrigatoriedade da prova. Para o presidente, o exame só iria punir o estudante e não solucionar a má qualidade do ensino. O que nós precisamos é, primeiro, qualificar o ensino médico de maneira bastante consistente e que não termine na faculdade. Olha, aquela fala ali de fechar essas escolas que não formam, né, profissionais, eu acho que foi a melhor coisa dessa matéria, porque é o que a gente tem acompanhado aqui, vendo, quer dizer, o resultado desse exame, ele não é um sinal de alerta, é uma sirene tocando sem parar, não é? Porque é muito grave. Não, são dois setores que estão aqui interrelacionados nesse problema, né? Saúde e educação. Exatamente. Quer dizer, e gravíssimos. E o problema realmente dessa proliferação de instituições de ensino superior, como se a sua mera existência resolvesse um problema que é a educação no país, né, ou a formação de médicos através dessa educação, é muito grave, né? Não pode haver realmente ainda mais numa faculdade, uma universidade de medicina. Inclusive, a gente sabe que é um curso caro, que quem vai fazer está investindo, é custoso, é trabalhoso, é longo o curso, são 6 anos, e a instituição de ensino precisa ser mais bem aí, equipada e claro, fiscalizada, né? Não, e a gente sabe que tem muitas escolas, nossa, o que tem de graduação de medicina e que não estão atreladas a um hospital. Ou seja, esses alunos vão para o mercado de trabalho sem saber nada. Ou, assim, sem saber na prática, claro, imagina. Hoje eu ouvi uma notícia no rádio, não sei se vocês chegaram a ouvir essa notícia, que o Ministério da Educação estaria dando uma pontuação para alunos, para residentes que aceitassem ir para lugares mais distantes do país para trabalhar. Quer dizer, é jogar para os mais pobres também uma medicina que ainda não está aprimorada, que não está experimentada, que não está supervisionada por um outro profissional mais experiente. E muitas vezes eles vão para locais distantes e não atuam porque também não tem infraestrutura para atuar. Bom,
fora isso. Fora isso. Mas o caso do ensino mesmo, a forma como o governo tem incentivado a alocação de estudantes nessas universidades particulares que não estão atreladas, portanto, a hospitais, é realmente na saúde um caso muito grave. E sim. mais uma vez, eu não sei se vocês concordam, pelo que a gente vê, são os mais pobres que vão ser, assim, que são alvo desses profissionais Sim. que ainda estão... Mas acho que tem um dilema que é complicado, né? Agora, eu só acho o seguinte, desculpa, Claro. Cênis, para falar uma última coisa aqui, é que o hospital virou, sim, um lugar perigoso também, não Em é? alguns casos, sim. Ah, claro, se você vai para o Sírio-Libanês, para outro hospital, não, mas em geral, para o Hospital das Clínicas, onde tem... Mas em geral, o hospital virou um lugar perigoso de se estar. Agora, acho que o dilema é o seguinte, obviamente você tem um lado que é estrutural, da qualidade de ensino, etc., e você tem uma questão da política educacional. Como é que o MEC autoriza escolas de medicina a se manterem num nível desse, por exemplo, alguns casos sem hospital associado, onde o aluno vai fazer alguma prática em outro. Esse é um primeiro problema, que é mais de longo prazo, por ser estrutural de mais de longo prazo. E você tem um segundo problema, que é emergencial, ou seja, tem profissionais de medicina indo para o mercado sem condições. Aí a questão é o seguinte, você vai delegar para a própria corporação médica fazer esse exame de filtro ou você vai buscar recuperar via Estado essa capacidade? Eu diria que o dilema é tão urgente que talvez não seja possível esperar uma solução mais estrutural, que tem que ter uma ação imediata. Para encerrar, só um comentário que chega aqui pela internet, que é engraçado, dizendo assim, que a OAB precisa aplicar exames mais rigorosos para a gente ter bons advogados para processar os péssimos médicos que estamos colocando no mercado. Faz sentido. A seguir, projeto no Senado torna a lei seca ainda mais rigorosa.